Nunca desista de seus sonhos. Autor Augusto Cury. Capítulo 4, parte 2. O engessado sistema acadêmico. Foram muitas outras descobertas, todavia sua produção de conhecimento ainda estava no amanhecer. Era um questionador que aprendera a valorizar os dois principais pilares que formam os pensadores: o pilar da filosofia, a arte da dúvida, e o pilar da psicologia, a arte da crítica. Compreendeu passo a passo que o princípio da sabedoria não é a resposta, mas a dúvida e a crítica, durante 1996. Entendeu que os que não aprendem a duvidar e criticar serão sempre cegos. A aceitação passiva das respostas pode abortar o desenvolvimento da inteligência. Os psicopatas nunca duvidaram de si mesmos, nunca criticaram sua compreensão da vida. Começou a entender algo que o perturbava. O sistema acadêmico, por ser fonte de respostas prontas, estava destruindo sutilmente a formação de pensadores no mundo todo. O conhecimento dobrava a cada 5 ou 10 anos, mas a formação de engenheiro de ideias estava morrendo. Apesar de ter em alta conta os professores, a AC considerava que o sistema acadêmico estava doente, pois formatava universitários para consumir informações sem crítica, sem contestação. Os jovens estavam se tornando meros repetidores de informações, sem adquirir capacidade de enfrentar desafios e assumir riscos. O templo do conhecimento havia perdido os fundamentos do livre pensar. Após terminar a faculdade, ele procurou uma grande universidade para continuar suas pesquisas. Procurou um cientista, um doutor em psicologia, para expor suas ideias. Estava animado com a possibilidade de ser incentivado. Falou rapidamente sobre sua intenção de pesquisar a construção das ideias, a formação da consciência e a natureza da energia psíquica. O resultado foi humilhado. O ilustre professor lhe disse: "Você está querendo ganhar o prêmio Nobel?" Fechou-lhe a porta. AC ficou abatido por um tempo, sentiu que a dor da rejeição é uma das piores experiências humanas, mas ainda acreditava nos seus sonhos. Posteriormente, procurou uma outra universidade ainda maior. Desta vez, foi mais preparado, pois em vez de usar sua fala como argumento, levou uma apostila que continha centenas de páginas sobre suas ideias. Enfrentou uma banca examinadora composta de ilustres professores de psiquiatria e psicologia. Acreditava que, mesmo que rejeitassem suas ideias, poderiam pelo menos ler seus escritos e respeitar sua capacidade de pensar. Uma examinadora pegou seu material e perguntou-lhe rapidamente do que se tratava. Ele abriu a apostila e fez um breve comentário. Ela o interrompeu perguntando quem o tinha orientado. Ele disse que o assunto era inédito, não havia orientador. O resultado foi mais humilhado ainda. A examinadora fechou a apostila sem folheá-la. Exalando autoritarismo e com o respaldo de toda a banca, devolveu-a dizendo que não havia espaço para ele naquela universidade. Pediu que retornasse à sua faculdade e pesquisasse debaixo da orientação dos seus professores. Mal sabia ela que ele escrevia as matérias de maneira diferente de como lhe ensinavam. Os membros da banca não sabiam que as grandes teorias, como a psicanálise de Freud e a teoria da relatividade de Einstein, foram produzidas fora dos muros das universidades. Não entendiam que tudo o que é sistematizado fecha as possibilidades do pensamento, contrai o mundo das ideias. Novamente, a dor da rejeição tocou a alma de AC. Após essas experiências, fez várias tentativas para publicar seus estudos. Procurou muitas editoras, esperou durante meses uma resposta. O resultado, o silêncio. Nenhuma editora sequer teve o trabalho de enviar-lhe uma resposta. Enterrando os sonhos no solo do sucesso. Depois dessa terceira derrota, o melhor que ele podia fazer era deixar de lado seus sonhos. Teria de abandonar a pesquisa e exercer apenas a psiquiatria clínica. Precisava sobreviver. Através das técnicas que aplicava, muitos pacientes com transtornos psíquicos graves davam um salto na sua qualidade de vida. Em sua trajetória de pesquisa, ele desenvolveu funções nobres da inteligência que o faziam influenciar o ambiente e criar oportunidades. Era empreendedor, intrépido, questionador, facilmente se destacava nos ambientes.
O resultado foi uma ascensão social meteórica. Começou a dar palestras e entrevistas na mídia sobre os conflitos psíquicos. Em menos de 2 anos estava nos principais canais de TV do seu país e se tornara consultor científico de um dos principais jornais do seu continente. Tinha na mídia o espaço que muitos políticos ambicionavam e conseguiu status maior do que o das pessoas que o rejeitaram. Era um profissional reconhecido e admirado, porém havia algo errado dentro dele, estava infeliz. Por quê? Porque havia enterrado seus sonhos. Os holofotes da mídia e os aplausos não ecoavam dentro de si. Seus íntimos vibravam com seu sucesso, mas a fama o colocava num ativismo intenso. Não tinha tempo para aquilo que amava. Percebeu que precisava fazer uma difícil escolha. Teria de optar pelo status social ou pelo mundo das ideias. Teria de decidir entre a fama e o sonho de produzir ciência para ajudar a humanidade. Alguns poderiam conciliar essas duas coisas. A C não conseguia. No auge do assédio social, resolveu abandonar tudo e procurar o anonimato. Ninguém o apoiou, somente sua esposa. Nada tão belo como nos reconciliarmos com os nossos sonhos. Nada tão triste como desistirmos deles. Muitos achavam loucura sua atitude, mas seu rosto voltou a brilhar. Encontrou alegria oculta represada no secreto do seu ser. Queridos leitores, não sei se vocês perceberam, mas a história de AC é a história de Augusto Cury, a minha própria história. Decidi compartilhá-la com vocês para dar um exemplo mais próximo de alguém que chorou, atravessou crises, abandonou seus sonhos, resgatou-os e investiu neles. Os sonhos precisam de persistência e coragem para ser realizados. Nós os regamos com os nossos erros, fragilidades e dificuldades. Quando lutamos por eles, nem sempre as pessoas que nos rodeiam nos apoiam e nos compreendem. Às vezes somos obrigados a tomar atitudes solitárias, tendo como companheiros apenas nossos próprios sonhos. Mas os sonhos, por serem verdadeiros projetos de vida, resgatam nosso prazer de viver e nosso sentido de vida, que representam a felicidade essencial que todos procuramos. Quando tomei a atitude de lutar pelos meus sonhos, eu não imaginava os acidentes do caminho que ainda enfrentaria. Não tinha ideia de que em alguns momentos meu mundo desabaria e não teria solo para pisar. Só sabia que havia riscos nesta jornada e teria que corrê-los. Permita-me continuar. Um ambiente inusitado. Queria encontrar um lugar único para escrever. Saí da capital de São Paulo e fui para o interior. Construí minha casa e minha clínica no centro de uma mata. Também lá estabeleci meu consultório. Comecei tudo de novo, mas eu me perguntava, quem iria procurar um psiquiatra no centro de uma mata? Será que teria que enfrentar uma nova crise financeira? No entanto, pouco mais de um ano depois, minha agenda estava cheia. Por morar no centro de uma floresta, aconteceram coisas incomuns. Por 2 vezes entraram cobras na sala de atendimento que ficava voltada para um belo mural de árvores nativas. Bem-humorado, ensinei meus pacientes a pensar. Acalmava-os, dizendo que o problema não são as cobras das matas que só atacam se ameaçadas, mas as cobras da cidade. A violência social e as cobras da nossa mente. São elas que envenenam a saúde psíquica. Ninguém pode fazer tanto mal ao ser humano quanto ele mesmo. Meu objetivo principal como psiquiatra e psicoterapeuta era estimular meus pacientes a serem autores de suas histórias. Certa vez, um engenheiro e professor universitário procurou-me com um grave quadro obsessivo. Havia 20 anos que se atormentava com inúmeras imagens diárias de uma faca entrando no peito do filho ou com imagens do seu próprio corpo mutilado num acidente de carro. Passara por 11 psiquiatras, tinha tomado todo tipo de remédio sem obter melhoras. Recebera o diagnóstico de psicótico erroneamente, pois, apesar de ser escravo das imagens que pensava, tinha consciência de que eram irreais. Nos últimos 4 anos, isolara-se dentro do seu quarto, onde vegetava e chorava. Raramente alguém viveu num calabouço tão intenso. Ao tratá-lo, expliquei-lhe o que era a construção multifocal de pensamentos. Comentei que ou ele se governava seus pensamentos ou seria dominado por eles.
Incentivei-o a criticar cada pensamento de conteúdo negativo e reescrever sua história. O engenheiro de profissão passou a ser um engenheiro de ideias. Aprendeu a gerenciar os pensamentos e proteger sua emoção. Melhorou tanto após alguns meses que, por estranho que pareça, sua esposa caiu em depressão e precisou ser tratada. Não sabia quem é que dormia ao seu lado, pois havia casado com uma pessoa doente. Em outra vez, atendi um paciente de cor negra com baixíssima autoestima, inseguro e bloqueado tanto por seus problemas como pelo fato de não poder pagar a consulta. Percebendo o seu bloqueio, fitei-o nos olhos e perguntei com firmeza: quem é mais importante, eu ou você? O paciente ficou chocado com a pergunta. Respondeu sem hesitar: você? Reagi: nunca diga isso. Não importam seus conflitos e sua condição financeira. Você é tão importante quanto eu, tão capaz quanto eu, tão digno quanto eu. Durante o tratamento, ele deixou de ser marionete das suas mazelas psíquicas e começou a ser diretor do palco da sua mente. Encontrou orvalhos em suas manhãs. Por pesquisar o funcionamento da mente e utilizar as ferramentas psicológicas subutilizadas em cada ser humano, muitos pacientes crônicos e com doenças resistentes expandiam a arte de pensar e davam um salto de qualidade na sua saúde psíquica. Os resultados me levaram a ter oportunidade de atender pacientes de outros países. Eu não apenas ajudava meus pacientes, mas também aprendia com eles. Para mim, todos têm algo a ensinar, mesmo um paciente psicótico, cujos parâmetros da realidade estão desorganizados. Aprendi a amar tanto meu trabalho que conseguia encontrar riquezas nos escombros dos obsessivos, ansiosos, depressivos e até das pessoas que pensavam em suicídio. Acredito que todo ser humano tem ferramentas para ser um pensador. O desafio consiste em levar cada um a encontrá-las. O problema é que a grande maioria das pessoas conhece no máximo a sala de visitas do seu próprio ser. Você pode admitir que as pessoas não o conheçam, mas jamais deve ser um estranho para si mesmo. Uma síntese das descobertas. Minha produção científica intensificou-se, obrigando-me a reduzir meus atendimentos. Passei a escrever mais de 20 horas por semana, depois 30. Certa vez, sentei-me às 9 da manhã e levantei-me da cadeira à 1 da madrugada sem nenhuma interrupção. Estava aborto pelos meus sonhos. Os anos se passaram. Tive 3 filhas. Sou apaixonado por elas. Gastei tempo penetrando em seu mundo e deixando-as conhecer minhas aventuras, perdas, problemas, projetos. Queria ser fotografado nos solos da memória delas. Elas aprenderam a amar minhas histórias. Não queria ser grande externamente, mas grande no coração emocional de minhas filhas. Minha esposa sempre foi maravilhosa. Ela tinha grande paciência comigo, pois, por escrever muito, raramente chegava a tempo nos compromissos sociais. O problema é que os anos se passavam, e minha teoria era tão complexa que não conseguia terminá-la. Certa vez, minha filha Camila, na época com 11 anos, me fez uma pergunta fatal sobre o livro que ela sabia que eu estava escrevendo desde antes dela nascer. Pai, quando é que você vai terminar seu livro? Esfreguei as mãos no rosto, olhei para ela e simplesmente não consegui dar-lhe resposta. Minha esposa se adiantou e, nas raras vezes em que perdeu a paciência comigo, disse: minha filha, seu pai nunca vai terminar esse livro, pois no dia em que terminá-lo, ele vai morrer. Felizmente, passados mais de 17 anos, terminei os pressupostos básicos da minha teoria e não morri. Escrevi mais de 3.000 páginas. Falo com humildade, mas creio, fiz importantes descobertas que provavelmente reciclarão alguns pilares da ciência durante os séculos XXI. É provável que essas descobertas venham a mudar a maneira como vemos a nós mesmos, como entendemos a nossa espécie. Somos mais complexos do que a ciência tinha imaginado. O problema é que, apesar de amar meu país, sei que ele não valoriza seus cientistas, principalmente aqueles que desenvolvem teorias que são fontes de pesquisas, fontes de teses. Por serem muitas as descobertas, citarei brevemente apenas algumas. Essas descobertas têm inúmeras implicações que poderão surpreender o leitor. Por favor,
Não se preocupe se não entender todos os assuntos que serão citados a seguir, até porque demorei quase 2 décadas para entendê-los e ainda continuo aprendendo. Número 1. Não existe lembrança pura do passado como a humanidade sempre acreditou e como milhares de professores e psicólogos do mundo todo afirmam. O passado é sempre reconstruído no presente com microdiferenças devido às variáveis multifocais que participam do processo da leitura da memória. O presente relê o passado num processo contínuo, indicando que há uma revolução criativa em cada ser humano. A primeira implicação dessa descoberta é que a educação praticada em todas as nações modernas que enfatizam o processo de lembrança exata está errada. As provas escolares que exigem a reprodução fiel da matéria ensinada pelos professores destroem a formação de pensadores e geram repetidores de informações. A memória não é um banco de dados, mas um suporte para a criatividade. É possível dar nota máxima para um aluno que errou todos os dados. Deve-se analisar a inventividade, a originalidade, o raciocínio esquemático nas provas e não apenas informações objetivas. Número 2. O registro na memória é involuntário reproduzido pelo fenômeno RAM, que quer dizer registro automático da memória. Primeira implicação. 2 anos em que os alunos ficam enfileirados na sala de aula registram milhares de imagens que produzem traumas psíquicos que podem se perpetuar por toda a existência. Essas imagens geram bloqueio intelectual, estabelecem uma hierarquia entre os alunos, produzem timidez, insegurança e dificuldade de debater as ideias em público. Milhões de pessoas no mundo têm traumas produzidos por escolas. A educação moderna é produtora de doenças emocionais. Os alunos deveriam sentar-se em semicírculo ou em U para serem debatedores de ideias e não frágeis espectadores passivos. Segunda implicação, é possível estimular o fenômeno RAM de crianças autistas, ampliar o registro das experiências psíquicas, expandir a capacidade de pensar e construir vínculos afetivos sociais. Número 3. A memória se abre por janelas que são territórios de leituras e é o estado emocional que determina o grau de abertura dessas janelas. Se a emoção estiver tensa, ela fecha as janelas e bloqueia a racionalidade, levando o ser humano a reagir por instinto como um animal. Se a emoção estiver serena e tranquila, abrem-se as janelas da memória e expande-se a arte de pensar. Primeira implicação. Nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros de nossas vidas. Ferimos quem mais amamos. Muitos cometem suicídio, homicídios, atos violentos nesse período. A melhor resposta quando estamos tensos é não dar resposta. É fazer a oração dos sábios, o silêncio. É pensar antes de agir. Segunda implicação, deve haver música ambiente em sala de aula, clássica de preferência, para cruzar informações lógicas com estímulo emocional provocado pela música. Tal procedimento associado à disposição dos alunos na sala de aula reduz o estresse dos professores e alunos, melhora a concentração e o rendimento intelectual. Deveria também música ambiente e salas em divisórias nas empresas para diminuir o estresse e melhorar o rendimento intelectual dos funcionários. Diante dessa e outras descobertas, desenvolvi o projeto Escola da Vida, constituído de 10 técnicas psicopedagógicas facilmente aplicáveis em sala de aula de qualquer sociedade. Essas técnicas trabalham o funcionamento da mente, educam a emoção, estimulam assim o prazer de aprender, a prevenção de transtornos psíquicos, suicídios, violência, fenômeno bullying e formando pensadores. Centenas de escolas estão aplicando gratuitamente esse projeto e experimentando finalmente uma revolução educacional. Número 4. A construção de pensamentos é multifocal. Há 4 fenômenos que participam dessa construção. A. O eu representa a capacidade consciente de decidir. B. O fenômeno do alto fluxo, que produz milhares de pensamentos diários que, por sua vez, geram a maior fonte de entretenimento.
pensamentos saudáveis ou de terror psíquico, pensamentos perturbadores. C. O fenômeno da autochecagem da memória, gatilho da memória, que define os estímulos, ou seja, decifra instantaneamente as imagens e os sons do ambiente. A âncora da memória, janelas da memória, que são a área específica de leitura. Os três últimos fenômenos são inconscientes. O conhecimento sobre a construção multifocal dos pensamentos levará a uma revisão e expansão dos fundamentos da psicologia, pois revela que a nossa mente é muito mais complexa do que até hoje as teorias tinham imaginado. Freud, Jung, Adler, Skinner não tiveram oportunidade de investigar e entender que o eu não é o ator único do teatro da mente. Existem 3 outros atores coadjuvantes que podem enriquecer a personalidade ou destruí-la, libertá-la ou aprisioná-la. Primeira implicação: pensar é o destino do Homo sapiens e não apenas uma opção consciente. Nenhum ser humano consegue interromper a construção de pensamentos. Se o eu não produzir cadeias de pensamentos pelo desejo consciente, os outros fenômenos inconscientes os produzirão. Portanto, só é possível gerenciar a construção de pensamentos. Segunda implicação: sem gerenciar a construção de pensamentos, não é possível prevenir os transtornos psíquicos, promover a arte de pensar e gerar líderes de si mesmos. Como o sistema acadêmico mundial, da pré-escola à universidade, não preparou nos últimos 5 séculos de fusão das escolas o ser humano para exercer esse gerenciamento, vivemos um grande paradoxo. Nos tornamos gigantes na ciência, mas meninos na maturidade psíquica. Terceira implicação: perdemos o instinto de preservação da espécie por não estudarmos o funcionamento da mente e entendermos os fenômenos que constroem as complexas cadeias de pensamentos. Não percebemos que esses fenômenos são exatamente os mesmos em todo ser humano. Portanto, do ponto de vista psicológico, não há brancos, negros, judeus, árabes, americanos, reis ou súditos. As guerras, a discriminação, as disputas comerciais predatórias e o terrorismo são frutos da autodestruição de uma espécie que não conhece o funcionamento da sua mente e não honra a arte de pensar. Se os imperadores romanos, Stalin, Hitler e os senhores de escravos tivessem conhecido o tecido da própria inteligência, jamais teriam sido ditadores. Escravizaram porque foram escravos dentro de si mesmo. Só o conhecimento sobre si mesmo e o amor pela espécie humana libertam o Homo sapiens das suas loucuras. Número 5. Tive a felicidade de descobrir a síndrome do pensamento acelerado e a infelicidade de saber que a maior parte da população mundial é portadora dessa síndrome. A SPA, a síndrome do pensamento acelerado, é decorrente do aumento exagerado da construção de pensamentos por parte dos 4 grandes fenômenos citados há pouco. Mexemos perigosamente na caixa preta do funcionamento da mente através do excesso de informações. A cada 5 anos dobra o conhecimento, enquanto que no passado dobrava a cada 200 anos. No excesso de estímulos da TV, da paranoia do consumismo, das pressões sociais, da competição excessiva. Primeira implicação: milhões de pessoas têm alguns dos sintomas da SPA. Mente agitada, sofrimento por antecipação, sobrecarga do córtex cerebral, fadiga excessiva, déficit de concentração, esquecimento, dificuldade de contemplar o belo nos pequenos estímulos da rotina, sintomas psicossomáticos. Nas sociedades modernas, o normal é ser doente e estressado. O anormal é ser saudável, ter tempo para amar, sonhar, contemplar as coisas simples. Segunda implicação: por ter coletivamente a síndrome SPA, a juventude mundial viaja em suas fantasias e ideias, não se concentra, tem conversas paralelas e tumultua o ambiente da sala de aula.
Tais comportamentos não ocorrem apenas por indisciplina, mas principalmente como tentativa de aliviar a ansiedade decorrente dessa síndrome. O sistema social construído pelos adultos cometeu um crime contra a mente dos jovens. Eles perderam o apetite de aprender, são insatisfeitos, ansiosos, precisam de muito para conquistar, pouco no território da emoção. Número 6. Questionei, como disse, o modelo biológico dos transtornos psíquicos, como a depressão e a síndrome do pânico, fundamento na ênfase simplista da ação dos neurotransmissores, como serotonina, adrenalina e noradrenalina. Primeira implicação. Os transtornos psíquicos, ainda que possam ser influência biológica, são produzidos em última instância pela ação doentia dos fenômenos que constroem cadeias de pensamentos e reações emocionais e pela dificuldade do eu em exercer o seu papel de autor da própria história. Segunda implicação. Os antidepressivos e tranquilizantes deveriam ser atores coadjuvantes do tratamento psíquico. Como vimos, o eu deve ser trabalhado para exercer o papel de ator principal no teatro da mente. Caso contrário, será vítima das suas mazelas psíquicas. Essas descobertas abriram novas perspectivas para a psiquiatria e a psicologia clínica. Número 7. Detectei 3 tipos fundamentais de pensamentos e sua natureza: o pensamento essencial, o pensamento dialético e o pensamento antidialético. O pensamento essencial é inconsciente, surge em milésimo de segundos após a leitura da memória e tem natureza real e concreta. Ele prepara uma pista de decolagem para a produção dos pensamentos conscientes, que são de natureza virtual, gerando a compreensão de que somos seres únicos no palco da existência. Primeira implicação. A natureza virtual dos pensamentos conscientes leva o Homo sapiens a dar um salto indecifrável na compreensão da realidade do seu mundo psíquico e do mundo exterior. A virtualidade do pensamento libertou a mente humana. Por isso discursamos sobre o passado, ainda que esse seja irretornável, e sobre o futuro, ainda que seja inexistente. Segunda implicação. A natureza virtual dos pensamentos conscientes, ao mesmo tempo que expandiu a mente humana para compreender a realidade, fragilizou a atuação do eu como gerente ou líder da psique. Para tentar explicar melhor este assunto, imagine um quadro de pintura que tem sol, lago e árvores. O pensamento dialético é a descrição da paisagem. O pensamento antidialético é a imagem em si e o pensamento essencial é o pigmento da tinta. A única coisa real na pintura é o pigmento da tinta. As imagens e descrição das imagens são belas, mas virtuais. A última fronteira da ciência é estudar a natureza dos pensamentos. A grande questão é: pode o pensamento consciente, que é de natureza virtual, mudar a emoção, angústia, ansiedade, fobias, agressividade, que é da natureza real? Esta é a maior pergunta da ciência, e poucos cientistas sequer a formularam. Perguntando de outro modo, a imagem virtual pode mudar o pigmento da tinta? Entendi que sim. Caso contrário, o ser humano seria vítima e não agente capaz de transformar sua história. Todavia, não é uma tarefa simples. É necessário que os pensamentos conscientes, que são virtuais, sejam produzidos com emoção, que é de natureza real, para intervir na própria emoção. Caso contrário, acontecerão situações como estas: pessoas cultas vivendo no cárcere da emoção, não conseguindo mudar sua realidade, embora tenham consciência muitas vezes do que precisam corrigir. Algumas pessoas fazem anos de psicoterapia, conhecem seus conflitos, mas não conseguem ser autoras da sua história. Recorde que para superar minha crise depressiva, usei a técnica da mesa redonda do eu, bem como a arte da dúvida e da crítica. Essas técnicas me ajudaram a me autoconhecer e a intervir na dinâmica da minha personalidade. Número 8. Preocupado com o alto índice de transtornos psíquicos e estresse nas sociedades modernas, desenvolvi o projeto PAIQ-2,
Programa da Academia de Inteligência de Qualidade de Vida. O PAIQ é provavelmente um dos raros programas mundiais de qualidade de vida autoaplicável que dá acesso gratuito ou a baixo custo às ferramentas psicológicas fundamentais para prevenir doenças psíquicas, formar pensadores e expandir as funções mais importantes da inteligência, como pensar antes de reagir, gerenciar os pensamentos, proteger a emoção e superar a SPA. Nota de rodapé. O projeto PAIQ, Programa de Academia de Inteligência de Qualidade de Vida, está contido no livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, publicado pela editora Academia da Inteligência. Quase 20 anos se passaram. Após todas estas descobertas, estava animadíssimo, afinal de contas tinha renunciado a status, dinheiro, fama, sacrificar o tempo de minha família e dos amigos para investir neste projeto. Todavia, um grande problema surgiu. Que editora publicaria um livro de 3.000 páginas? Não era comercial. Então percebi que os cientistas são ingênuos. Eles são impelidos pelos sonhos sem imaginar os problemas que enfrentarão. Num esforço dantesco, tentei resumir meu texto em 400 páginas e o enviei a algumas editoras. Queria ainda ser anônimo. Desejava que a força dos argumentos prevalecesse sobre minha antiga fama. Com grande expectativa, aguardava a resposta das editoras. O tempo passou e nenhuma resposta veio. 4 meses depois, recebi a primeira carta de uma editora. Meus olhos brilharam. Enquanto abria a carta, fiz uma breve incursão nos longos anos de pesquisa. Lembrei o meu desejo ardente de contribuir para a ciência e melhorar a qualidade da vida das pessoas. Abrir a carta. A resposta? Negativa. Não queriam publicar meu livro. Um livro é como um filho. Rejeitar um livro é rejeitar algo que tanto amamos. Fui golpeado nos recônditos do meu ser, mas não perdi a esperança. Pensava que certamente outras editoras se interessariam pelo meu trabalho. Passado algum tempo, chegou outra carta. Peguei-a, sentei na cadeira, senti-me como um jardineiro que cultivava ideias e via abrir o botão de uma flor. O resultado, novamente negativo. Feri-me com os espinhos do fracasso. Quando estava no auge da fama, tudo parecia tão fácil. Agora, no anonimato, tudo parecia difícil. Recostei-me na cadeira e refleti. Não era um livro que eu queria publicar, era uma vida. As respostas não recebiam, eram evasivas. Seu livro é interessante, complexo, mas não preenche nossa linha editorial. Acreditava que algumas editoras nem o tinham lido. Olhei para dentro de mim mesmo e não desisti. Tirei mais cópias do meu material e fui à pequena agência do correio da cidadezinha onde morava e enviei às outras editoras. Foram mais longos meses de espera. Aguardei ansiosamente a resposta. Algumas nunca chegaram. De repente, outra carta. Mais de 1 ano se passara. Agora acreditava que seria positiva. A resposta, infelizmente, foi novamente negativa. Abatido, comecei a acreditar que a minha teoria dificilmente seria publicada. Recordei-me das noites de insônia em que ficara perturbado com os mistérios insondáveis do universo da inteligência. Rememorei o tempo em que me deixei absorver por minhas ideias e todo o sacrifício que fizera por causa delas. Passado algum tempo, chegou a 4ª resposta. Desta vez, minha esposa veio entregá-la. Ela era ainda jovem e bonita. Eram muitos anos desde que a tinha assustado, dizendo que passaria grande parte da vida investindo nesse sonho. Ela correu riscos junto comigo, sonhamos juntos, choramos juntos. Engoliu a saliva, abriu a carta suavemente. A resposta, mais uma vez negativa. O sonho tornou-se um delírio. Lágrimas rolaram pelas vielas do meu ser e pelos vincos do meu rosto. A coleção de frustrações paralisou-me. Janelas killers foram produzidas. Era mais fácil enterrar meus sonhos. Era mais fácil represar minhas ideias. Afinal de contas, nem todos os sonhos se realizam. É importante tentar, pensei. Tentei, lutei, batalhei.
Depois de quase 20 anos, já era tempo de descansar. As andorinhas chilrearam na primavera. Quando todos os íntimos não esperavam mais qualquer reação, olhei tudo o que tinha produzido e acreditei no meu sonho. Refleti sobre as principais descobertas e tive a convicção de que elas poderiam contribuir para a sociedade. Saí das cinzas. Fui novamente à pequena agência de correio e postei mais uma vez. Passado alguns meses veio uma resposta. Já não tinha grandes expectativas. Foram muitos os acidentes no caminho desde o tempo em que era um jovem estudante de medicina. O que mais poderia esperar? De repente, a surpresa. Desta vez, afinal, a resposta foi positiva. Uma grande editora resolveu apostar no projeto e publicar minha teoria. A aurora se estendeu no meu céu emocional. As andorinhas bailavam chilreando no anfiteatro dos meus pensamentos. Meu sonho deixou as páginas da minha alma e conquistou as páginas de um livro. Publiquei-o com o título de Inteligência Multifocal, nome da teoria. Entretanto, após publicar o livro, recebi outro golpe. Quase ninguém entendeu meus textos, de tão complexos que eram. Os assuntos relativos à construção dos pensamentos, à formação da consciência, à estruturação do eu eram novos e muito complicados. Até psiquiatras, psicólogos, educadores tinham dificuldade em compreendê-los. Apesar disso, recebi algumas mensagens de leitores dizendo que estavam impressionados com o conteúdo. Alguns cientistas começaram a usar a teoria para fundamentar suas teses acadêmicas, mas poucas pessoas tinham acesso ao conteúdo, poucos exemplares foram vendidos. Teria de tentar explicar minha teoria numa linguagem mais acessível, ou esperar que um dia após minha morte as pessoas a entendessem. Naquele momento vivi um dilema. Há um conceito na ciência perpetuado até os dias de hoje de que um pensador deve escrever apenas textos complexos, pouco compreensíveis para a maioria das pessoas. Resolvi estilhaçar esse conceito, decidi democratizar a ciência e tornar as descobertas acessíveis à sociedade. Resolvi escrever livros de divulgação científica. Sabia que a imprensa poderia classificar erradamente meus textos como autoajuda, mas não me importei. O sonho de contribuir para a humanidade me envolvia. Assim, empenhei-me em nova e extenuante jornada. Senti que precisava escrever algo inédito. Como meu primeiro livro tratava do processo de construção de pensamentos e a formação de pensadores, tive a ideia de usar a teoria para analisar a personalidade de um grande pensador da história. Precisava escolher um grande personagem complexo e fascinante. Pensei em Platão, Alexandre o Grande, Freud, Einstein, John Kennedy e muitos outros. Depois de muito pensar, fiz a escolha que aparentemente era loucura. Resolvi analisar a personalidade daquele que dividiu a história da humanidade, Jesus Cristo. Desejei conhecer, dentro dos limites da ciência, como ele protegia sua emoção, como resgatava a liderança do eu nos focos de tensão, como gerenciava seus pensamentos, como estimulava a arte de pensar. Decidi, portanto, entrar numa área que talvez ninguém tivesse investigado. Queria saber se ele era real ou fruto do imaginário humano, fruto da engenhosidade dos autores que escreveram suas 4 biografias chamadas de evangelhos. Sabia que essa pesquisa poderia levar-me a receber muitas críticas, dos religiosos aos intelectuais. Afinal de contas, era uma ousadia sem precedentes. Se estivesse na época da Inquisição, talvez não sobrevivesse. Como analisar a personalidade do mestre dos mestres? Como introduzir a psicologia numa área dominada completamente pela teologia? Algumas pessoas mais próximas acharam minha atitude arriscada. Depois de análise criteriosa das suas 4 biografias em várias versões e de avaliar as intenções conscientes e inconscientes dos seus autores, fiquei perplexo e deslumbrado. Percebi que mesmo sem a paleografia crítica dos textos e a arqueologia, a psicologia podia provar que Jesus Cristo foi um personagem real, pois fiquei convicto de que os princípios que reagem sua personalidade
estão além dos limites do imaginário humano. Ele não apenas foi real, como sob os olhos da psicologia foi encantador. Preparei 2 capítulos e propus que a minha editora os avaliasse. O título desse livro era Análise da Inteligência de Cristo. Meu editor achou muito interessante o texto, mas disse-me que para publicá-lo precisaria fazer algumas modificações, pois os textos eram muito audaciosos. Além disso, como o primeiro livro não for um sucesso, teria de esperar um prazo prolongado para publicá-lo. Eu respeitava meu editor e admirava sua competência, mas não era possível modificar o que pensava. Preferi não alterar o texto. Estava convencido de que a psicologia me levara a descobrir coisas preciosas sobre o mestre dos mestres que talvez nunca tivessem sido compreendidas. Fiquei intrigado ao perceber que ele é um personagem mais famoso da história, mas ao mesmo tempo o menos conhecido em sua personalidade. Compreendi que ele atingiu o topo da saúde psíquica e o ápice da inteligência nas situações mais estressantes. Por isso me perguntava com frequência: que homem é esse que tinha todos os motivos para ser deprimido e ansioso, mas foi plenamente tranquilo e feliz? O sonho tornou-se realidade. Passado um tempo, publiquei o livro em outra editora. O resultado, algo que não imaginava. Um sucesso estrondoso. Várias pessoas disseram que não gostavam de ler livros, mas vararam a madrugada lendo. Resgataram o prazer da leitura, viajaram pelo mundo das ideias. Escrevi 5 livros sobre a inteligência de Cristo. Pessoas de todos os níveis intelectuais, todas as religiões, inclusive não cristãs, abriram as janelas da sua inteligência através desses livros. Entre as muitas mensagens que recebi, uma jovem universitária disse-me que era muito crítica e que só gostava de ler Pablo Neruda, Camarões e os filósofos. Tinha levado vários livros para ler nas férias, inclusive o meu, mas deixou por último, quando já não tivesse outra escolha. Após a leitura, escreveu que era o melhor livro que já lera. Eu sabia que o sucesso não devia à minha grandeza como escritor, mas à grandeza do personagem que descrevia. O primeiro capítulo desse livro, O Vendedor de Sonhos, é fruto das minhas pesquisas sobre a personalidade desse fascinante mestre. Outros livros se sucederam. Assim, meu sonho, surgido no caos de uma depressão, encontrou eco em minhas lágrimas, ganhou corpo nos corredores escuros de uma faculdade de medicina, atravessou fracassos, vivenciou rejeições, tornou-se, por fim, uma realidade. Hoje, mais de 5 milhões de pessoas leem meus livros todos os anos no Brasil, e agora eles estão sendo publicados em mais de 40 países. As editoras que antes me rejeitaram, hoje anseiam publicar meus livros, mas os alicerces da minha personalidade não são os meus sucessos, e sim as lágrimas, dores, os fracassos que vivenciei. Atualmente, os livros estão sendo adotados em diversas faculdades como psicologia, sociologia, educação, direito, etc. E são usados em muitas teses de mestrado, doutorado em vários países, como Espanha, Portugal, Cuba e Brasil. A teoria da inteligência multifocal está sendo estudada em pós-graduação em diversas universidades. Vários profissionais estão se especializando, aplicando e expandindo suas ideias. Muitos se tornarão escritores, cientistas da área mais complexa da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos e se transforma a energia emocional. Há muito que descobrir ainda sobre o que somos e quem somos, mas já é um grande começo. Como disse, a inteligência multifocal não compete com outras teorias, mas ao estudar os fenômenos que estão nos bastidores da nossa mente, pode trazer luz às demais teorias, como da psicanálise, da psicoterapia comportamental, a teoria de Piaget, a teoria das inteligências múltiplas, a inteligência emocional. Alegro-me ao saber que inúmeros leitores estão aprendendo a ser líderes no teatro da sua mente, o que é uma tarefa difícil que exige treinamento. Há uma semana, após dar uma conferência em uma universidade, uma professora me abraçou emocionada, dizendo que sofria de depressão havia mais de 6 anos, não tivera êxito no tratamento e havia tentado o suicídio. Mas, 2 meses antes, leu 3 dos meus livros e sua saúde psíquica dera um grande salto.
Um livro, normalmente, não é capaz de produzir esse efeito. Toda autoajuda é fugaz, se apavora no rolo compressor da vida. Entretanto, pelo fato de divulgar ciência, leva as pessoas a descobrirem ferramentas que possibilitem a elas resgatar a liderança do eu, reeditar o inconsciente e deixar de ser vítima dos seus transtornos. Uma pessoa que possui uma doença psíquica deve procurar um tratamento psiquiátrico ou psicoterapêutico, mas usar essas ferramentas pode acelerar o tratamento, ser muito útil para nutrir a capacidade de decidir e alicerçar a segurança. Por isso, muitos psicólogos e médicos estão utilizando-as. Em Portugal, na cidade do Porto, há uma academia de sobredotados, os Gênios, que é um dos raros institutos especializados nesta área do mundo. Seu diretor, Nelson Lima, um culto doutor em psicologia, tem ensinado a seus alunos a construção de pensamentos a partir da teoria da inteligência multifocal. O objetivo é que os sobredotados aprendam a se adaptar ao mundo externo, conhecendo o mundo interior, o fascinante funcionamento da mente. A teoria da inteligência multifocal pode ajudar os sobredotados, mas os que têm inteligência dentro da normalidade também podem e devem expandir a arte de pensar por entender como se constrói a inteligência. Só caminhamos nos solos da vida com segurança quando conhecemos os terrenos da nossa personalidade. Nossa espécie está adoecendo. Muitos dos que se julgam ateus são, na realidade, antirreligiosos. Marques, Diderot, Nietzsche, por discordarem das atitudes religiosas agressivas e incoerentes da sua época, se voltaram contra a ideia de Deus. Diferente deles, eu fui um ateu científico. Não sei se houve outra pessoa nessa condição. Por ser um pesquisador da construção dos pensamentos, investiguei se Deus não seria a mais brilhante construção da imaginação humana. Todavia, à medida que estudava profundamente o funcionamento da mente, descobri que há fenômenos que ultrapassam os limites das leis físico-químicas. Esses fenômenos não se encaixam nas duas principais teorias da física moderna, a teoria da relatividade de Einstein e a da física quântica. Um dia escreverei um livro sobre este assunto. Percebi que somente um criador fascinante, Deus, poderia conceber e explicar o fantástico teatro da psique. A ciência que conduziu muitos a descrer de Deus gerou em mim o contrário, implodiu meu ateísmo, fez-me enxergar a assinatura de Deus atrás da cortina da existência. Vejo Deus no delírio de um psicótico, no sorriso de uma criança, na anatomia de uma flor e principalmente no mundo inatingível dos pensamentos. Acho belo as pessoas que têm uma religião, que defendem o que creem com respeito e que são capazes de expor e não impor suas ideias. Quanto a mim, não tenho nem defendo uma religião. Minhas pesquisas sobre Jesus Cristo me levaram a ser um cristão sem fronteiras. Como disse, meus livros não apenas são usados nas universidades, mas lidos por cristãos, judeus, islamitas, budistas, ateus. Cada pessoa deve seguir sua própria consciência e ser responsável por ela. As pessoas insistiam com Jesus para saber qual era seu rótulo, qual era sua bandeira. Ele as olhava e dizia: "Eu sou filho do homem." Sua resposta era surpreendente: ser filho do homem é não ter nenhuma barreira, nenhuma bandeira que segrega, a não ser a bandeira do amor, da entrega, da solidariedade. Ele era positivamente um servo da humanidade. Amava até o limite do impensável. No mundo político, acadêmico e religioso, cristão e não cristão, existem grupos fechados, sectários, rígidos. Neste exato momento, em alguma parte da Terra, há pessoas matando, ferindo, destruindo, digladiando por causa das suas ideologias e por causa de suas verdades. O conflito entre muçulmanos e o sistema ocidental, infelizmente, ainda vai produzir capítulos dramáticos. A crise na Chechênia, os conflitos no Sudão, a fome na África, as misérias na América Latina, os conflitos entre as Coreias, a crise entre a Índia e o Paquistão, são sintomas de uma espécie doente.
Nossa espécie está doente, não apenas pelo estresse, pela competição predatória, pelo individualismo, pela síndrome SPA, mas também pela falta de amor, de fraternidade, de sabedoria. As ideias devem servir à vida e não a vida às ideias. Mas quem não é sábio serve às ideias. Os piores inimigos de uma ideia são aqueles que a defendem radicalmente, mesmo na ciência. Os radicais valorizam os rótulos, não sabem que o amor não tem cor, ideologia, raça e cultura. Infelizmente, insistimos em nos dividir entre americanos e árabes, judeus e palestinos, pessoas do primeiro mundo e terceiro mundo, ricos e miseráveis. Precisamos sonhar com o amor, precisamos sonhar com humanidade fraterna, solidária, inclusiva, gentil e unida. Não é um dos maiores sonhos? Espero com humildade que minha teoria coloque um pouco de combustível na unidade de nossa espécie. Sempre fomos mais iguais do que imaginamos nos bastidores de nossas mentes. Os sonhadores não são gigantes. Fracassei muito, errei muito, conheci de perto minhas limitações. Hoje tenho tido mais sucesso do que mereço. O dia em que achar que mereço tudo o que tenho, deixarei de sonhar e criar. Serei estéril. Mais de 100 mil vezes por dia, bilhões de células do nosso coração pulsam sem que peçamos. Temos muito que agradecer. Os sonhadores agradecem a Deus o espetáculo da vida. Eles não são gigantes nem pessoas especiais, mas pessoas que tombam, choram e se levantam. Para mostrar aos leitores que cada pessoa tem tanta capacidade de quanto eu e pode ir até mais longe do que eu, vou contar uma história real e curiosa. Depois de 25 anos de formatura do ensino médio, o segundo grau, minha turma resolveu fazer uma festa de confraternização. Foi uma alegria reencontrar meus colegas após tanto tempo. Brincávamos uns com os outros como se o tempo não tivesse invadido nossas vidas. Nossos professores foram homenageados com justiça. No meio da festa, um grupo de alunos pediu silêncio para homenagear um colega. Num clima de muito riso, fizeram um teatro improvisado para mostrar como era meu comportamento. Contaram minha história. Homenagearam-me não por ser o melhor aluno, mas o mais relapso de todos. Sorrindo, uns disseram que eu tinha apenas um caderno, mas não havia nada escrito. Outros comentaram que eu não tinha caderno algum. Depois de muitas gargalhadas, passaram a lista da média final das notas. Minha nota era a segunda da lista de mais de 40 alunos, só que de baixo para cima. Meus amigos vinham me abraçar emocionados, orgulhosos e impressionados em ver aonde eu cheguei. Alguns que tinham profissões bem humildes, mas não menos dignas do que a minha, me chamavam de doutor. Eu dizia, doutor? Eu? Não sou apenas um amigo, não, eu sou apenas um amigo de vocês. Então eu pegava a lista das notas e mostrava que eles eram melhores do que eu, eram mais aplicados e eficientes. Ao recordar as notas, sentia-me animados, resgatavam sua autoestima, novos abraços, novos risos, nova comoção. A vida é uma universidade viva. Tempos depois, quando eu estava escrevendo este livro, encontrei uma das minhas amigas daquela época, Malu. Não tivera oportunidade de conversar com ela na festa de confraternização. Havia 25 anos que não nos falávamos. Ela me disse que era professora numa escola pública da periferia de uma cidade distante. De repente, ela me comoveu com sua conversa. Comentou que há anos conta a minha história para seus alunos que são pobres, vítimas de violência, que vivem no meio de traficantes, não têm esperança de ascensão social. Disse que conta a minha história para estimular seus alunos a não terem medo de sonhar. Curioso, perguntei o que ela lhes dizia. Rindo, ela me respondeu que contava que eu era relaxado, não estudava, vivia distraído, meus cabelos estavam sempre espetados, os botões da minha camisa viviam abotoados errados, metade da minha camisa ficava dentro da calça e metade fora. Meu comportamento levava à loucura o inspetor de alunos, que era bem rígido com os nossos uniformes. Dei muitas risadas. No mesmo dia, reuni minhas 3 filhas e contei-lhes o que Malu lhe dissera. Minhas filhas riram bastante, mas comentaram que eu não tinha mudado muito. Brinquei com elas, ressalvando que pelo menos nas minhas reconferências eu vou fantasiado de terno e gravata. Todos rimos. Minhas filhas e minha esposa cuidam de mim. Nunca sei combinar roupa, e se me deixarem por conta própria, sou capaz de vestir uma meia de cada cor.
Antes de me despedir da Malu, indaguei. Sabe de onde estou chegando? Olhou-me sem resposta. Da agência do correio, onde acabei de postar uma carta para Israel. Ela ficou surpresa. Continuei. Essa carta contém um grande sonho, um contrato de publicação. Meus livros serão publicados no Oriente Médio. Ficou emocionada. Eu tenho origem judia e árabe, além de espanhola e italiana. Os conflitos entre esses povos tocam as raízes da minha emoção. Sonho em ver as crianças judias e palestinas brincando juntas nas ruas de Jerusalém. Sonho em ver os adolescentes olhando para a vida sem medo do amanhã. Desejo que meus livros possam contribuir pelo menos um pouco para que o discurso de Martin Luther King faça eco naquela região e que os escravos do medo e do terror possam enfim cantar. Finalmente livres, finalmente a paz triunfou sobre o ódio, finalmente descobrimos que somos irmãos, que pertencemos à mesma espécie, finalmente descobrimos que a violência gera violência, que os fracos condenam e julgam, mas os fortes perdoam e compreendem. Agora, enfim, podemos chorar, abraçar, amar, sonhar juntos. Algumas lições. Alguns cientistas dizem que escrevi uma das teorias mais complexas da atualidade. Outros me acham especial porque recebi título de membro de honra de uma academia de gênios ou porque dou conferências para intelectuais, mas não esqueço que fui um dos piores alunos da minha escola. Escrevi minha história para mostrar que qualquer pessoa pode me superar. Como pesquisador da inteligência, estou convicto de que minha inteligência não é melhor do que a de ninguém. A mais excelente genialidade é a construída nos escombros das dificuldades e nos desertos secos dos desafios. Eu creio que não possuo a carga genética de um gênio e tenho convicção de que o anfiteatro da minha mente possui os mesmos engenheiros, fenômenos que constroem as cadeias de pensamentos de qualquer ser humano. Por isso, realmente torço para que muitos jovens e adultos, através da leitura deste livro, sejam audaciosos em pensar e possam ir mais longe do que eu fui. A humanidade precisa de pensadores apaixonados pela existência. Para encerrar este capítulo, gostaria de reforçar algumas lições que aprendi. Aprendi que a disciplina sem sonhos produz servos que fazem tudo automaticamente. Os sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas que não transformam os sonhos em realidade. A respeito desse ponto, eu ainda sou uma pessoa desorganizada, mas em relação aos meus sonhos, sou disciplinado. Por isso, quando escrevo, procuro ser mais do que um escritor, um escultor de ideias. Aprendi que os sonhos transformam a vida numa grande aventura. Eles não determinam o lugar aonde você vai chegar, mas produzem a força necessária para arrancá-lo do lugar em que você está. Aprendi que ninguém é digno do pódio se não usar suas derrotas para alcançá-lo. Ninguém é digno da sabedoria se não usar suas lágrimas para cultivá-la. Ninguém terá prazer no estrelato se desprezar a beleza das coisas simples do anonimato, pois nelas se escondem os segredos da felicidade.